Momento econômico no repórter RMS News com o professor Marcos Canhada. Satisfação imensa, professor, mais uma vez aqui no repórter RMS News. Olá, Oliveira Júnior, amigos do portal RMS News. Satisfação é minha mais uma vez aqui conversar com vocês sobre economia. A satisfação é nossa, professor Marcos Canhada. E agora nós vamos, professor, nos reportar o nosso tempo de criança. Vamos falar do Dia das Crianças. Tem saudade desse período, professor? Faz tempo ou não, professor? Passou rápido o tempo, né? Mas é um tempo bom, é um tempo muito agradável, que precisa ser vivido, né? E o Dia das Crianças vem aí, né? Tá próximo aí, envolve aspectos econômicos, né, Lê? Não tem nem dúvida, professor. Então vamos falar do Dia das Crianças. Pesquisa da Associação Comercial aponta que os brinquedos são os preferidos para os presentes. A segunda data mais importante no calendário comercial do segundo semestre do ano promete movimentar o comércio de Sorocaba e Votorantim. Segundo pesquisa da Associação Comercial, as vendas no Dia das Crianças podem crescer em até 5% na comparação com o ano passado. Para os especialistas, o aumento do número de pessoas vacinadas, o fim das restrições de funcionamento do comércio e as atividades econômicas apresentando aí sinais tímidos de retomada, vem deixando os consumidores mais seguros em relação às compras. De acordo com o estudo, professor, a maioria dos entrevistados, 53%, comprarão presentes, compraram presentes em 2020 e em 2021, 52% deles já se decidiram pela compra. Somente uma pequena parcela, 11%, ainda está indecisa, percentual menor que o registrado no ano passado, 16%. Quanto ao local escolhido para as compras, 21% dos consumidores afirmaram que os shoppings serão os escolhidos, seguido das lojas do centro, 20%. No entanto, 48% prefere as vendas online. Em relação aos presentes escolhidos, a grande maioria, 71%, vai presentear os pequenos com brinquedos, 37% com itens de vestuário e 16% com eletrônicos. E aí, professor, qual a análise que se faz dessa pesquisa? Oliveira, eu acho um excelente teste aí, né, para o comércio, né, nesse segundo semestre, período pós, vamos já começar a chamar de pós-pandemia e otimizar que isso realmente esteja finalizando, né, esse período duro que nós vivemos aí. Então, é muito importante, é o segundo dia mais importante em termos comerciais, perde aí para o Natal. Então, época de infância, crianças, os pais querem agradar seus filhos, então tendem a comprar, tendem a ir para o comércio para presentear com brinquedos, né? Então, essa tendência se mostra otimista, porém, Oliveira, muito importante aí, e essa é uma dica para o pessoal do comércio, né? Essa tendência, isso é uma mudança pós-pandemia, as pessoas vão comprar mais via sistemas eletrônicos, via vendas online. Então, o comerciante precisa estar antenado nessa nova tendência, né? As pessoas estão buscando mais esse canal, preciso migrar o meu comércio ali de rua, do centro da cidade, também procurar prepará-lo para atender esses dois mercados, a venda de passagem e a venda online. É importante que nesse período de aprendizagem a gente perceba os sinais. Então, a pandemia colocou as pessoas em casa, as compras foram otimizadas através desse recurso e há uma tendência de continuidade, de aumento nessa tendência. Importante que o comerciante esteja ligado nessa tendência e que as pessoas vão às compras, sim, atendam às expectativas dos seus pequenos, sim, porém, sempre com prudência, sempre com cuidado na renda disponível, cuidado com o endividamento. Vamos agradar, porém, sem prejudicar ali as nossas receitas em relação aos nossos custos. Professor, algo que me chama a atenção, e se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, por favor, aqui o senhor é o professor,
Eu percebo que em todas essas datas festivas, pelo menos aí nos últimos 12 meses, o percentual de aumento de vendas, ele sempre fica ali nessa margem de 5%, nas pesquisas que a gente tem apontado por aqui. Isso é uma característica? Esse aumento está dentro de uma realidade ou ainda está aquém de outros momentos anterior à pandemia? Então, Oliveira, como temos falado nas análises semanais, né, esses números percentuais, eles estão comprometidos. Fica muito difícil a gente analisar números percentuais vindo de uma pandemia, vindo de uma modificação radical no processo econômico. Então, fica muito difícil dizer se esse número é bom, se ele é ruim, comparado com aquela situação. A gente precisa olhar que há uma tendência de crescimento, isso é otimista, mas os dados estão um pouco conturbados. Nós precisamos agora de uma retomada, a economia engrenar, para entender exatamente as tendências, né? Como é que está esse encaminhamento. Então, muitas vezes a gente vê um percentual enorme, puxa, mas é um percentual enorme em relação ao momento que estava tudo parado. Então, puxa, isso é maravilhoso? Não, não é maravilhoso. Nós não conseguimos sair daquele momento extremamente difícil. Então, um momento ainda muito conturbado de análise nesses aspectos percentuais, Oliveira. Correto, professor. Importante a sua observação nesse sentido para nos fazer tentar aí compreender esse momento. Ou seja, o professor Marcos Canhada analisando essa pesquisa da Associação Comercial que aponta que os brinquedos são os preferidos para os presentes. A segunda data mais importante no calendário comercial do segundo semestre do ano promete movimentar o comércio de Sorocaba e Votorantim. Estamos falando do Dia das Crianças. Portanto, essa data aí que será celebrada, comemorada na próxima terça-feira, dia 12 de outubro. Professor, outra informação. O novo boletim do Mapa de Empresas do Ministério da Economia revela que o Brasil obteve mais um recorde no número de empresas abertas em um quadrimestre, alcançando a marca de 1.400.000 novos negócios. O saldo positivo de empresas a mais em funcionamento no país de maio a agosto de 2021 chegou a 936.229. Esse saldo é a diferença entre todos os negócios abertos e fechados no período. O total de empresas ativas no Brasil é de 18.400, ou seja, 18 milhões, é isso, professor? Não, é isso mesmo? O total de empresas ativas no Brasil, 18.440.986 empresas. Esse número, para mim, é alto. Não sei como que o professor avalia também essa questão, mas já vai fazer essa observação. De acordo com o boletim, esse último quadrimestre segue tendência já observada nos períodos anteriores, em que o número de empresas abertas ultrapassou a marca de 1 milhão. O crescimento mais acentuado, registrado nos meses de maio a agosto de 2021, representa aumento de 1,9% em relação ao quadrimestre anterior e de 26,5% em comparação com o mesmo período de 2020. Vou fazer só uma brincadeirinha aqui, professor. Não sei se o senhor vai falar o seguinte, Oliveira, em função do número de desemprego nos últimos tempos, vai começar por aí, professor. Essa é uma análise que eu ia fazer, Oliveira. Isso mesmo. 18.440.000 empresas, né? A gente precisa lembrar que existe a presença do empreendedor individual. Então, tem muita gente hoje que é uma empresa, cada pessoa é uma empresa, né? Então, o número parece alto. E com o desemprego, como você dizia, né? Tendência de aumento de desemprego, as pessoas vão procurar se inserir. As portas para a carteira assinada estão fechadas, está difícil, né? Não tem grandes oportunidades, um acúmulo muito grande de desempregados. As pessoas iniciam aí a sua oportunidade empreendedora, informais muitas vezes no primeiro momento, no segundo momento percebendo que há uma possibilidade de evolução, acabam se formalizando e o número de empresas ativas
vão crescendo. Então, o número vem mostrando aí uma tendência de crescimento, então essa é a preocupação, entender que provavelmente seja aí um encaminhamento de pessoas que até gostariam de estar trabalhando com carteira assinada, mas pela falta de alternativa, acabam migrando para abrir o seu pequeno empreendimento e fazer ali a sua atividade. De qualquer forma, há uma retomada, né? A gente precisa entender também que estamos num processo de retomada. Então, muitas empresas fecharam durante a pandemia e agora estão reabrindo. Então, o número se justifica aí no seu crescimento. Minha preocupação sempre aqui, Oliveira e amigos, é na questão da capacidade empresarial, né? Ser empreendedor requer capacidade empresarial. E essa, muitas vezes, é uma preocupação. Empresas abrem, mas não duram aquilo que precisavam durar, fecham com muita facilidade também. Houve uma melhoria na facilidade para a abertura das empresas, nós sempre tivemos uma burocratização muito grande, isso vem melhorando de uma forma positiva, né? Mas as pessoas precisam entender que ao abrir uma empresa você adiciona responsabilidades, adiciona riscos, né? Um empreendimento ele tem riscos inseridos, então é muito importante o preparo. Então, buscar preparo contábil, financeiro, de gestão, de atendimento ao cliente é muito importante. E o Estado, o governo, de uma forma geral, precisa estar atento em ofertar, né? Porque essas empresas pequenas, muitas vezes a pessoa não tem recurso para investir no seu desenvolvimento. O Estado tem que ajudar nesse aspecto, oferecendo possibilidades para que esse empreendedor se torne competente e que sua empresa vá para frente, empregue. Isso é muito importante para a economia funcionar. O professor, agora aí talvez até vai numa linha de orientação e observação do... Bom, eu percebo que muitas pessoas, nós temos aí com o desemprego, né, com a crise econômica, muitas pessoas, como o senhor disse, partindo aí para os MEIs. Entretanto, acreditando que lá na frente ele poderá voltar ao sistema normal de registro em carteira, no CLT e tudo mais. Esse cenário que eu acho que deve haver uma atenção especial, porque esse retorno ele pode não ser no ritmo que se espera em relação ao que aconteceu no passado, né? Ou estou equivocado? Ou talvez nunca mais voltar ao cenário da CLT. Sim. Nós temos mudanças, inclusive, nos aspectos de legislação, né? Tem muitas alterações aí na questão trabalhista. E como você bem lembrou, a velocidade de retomada, né, por conta do grande impacto que a pandemia trouxe no desemprego, a engrenagem da economia, as empresas, os tempos de retorno de cada setor, ainda isso está bastante nebuloso, está bastante conturbado. Então, as oportunidades de crescimento, de retomada, da busca do pleno emprego, né, que esse é o objetivo de política macroeconômica, né, todos estivessem empregados, nós estamos distantes disso nesse momento, esse tempo poderá ser um pouco mais demorado. Então, eu fico muito feliz quando a gente percebe tendência empreendedora, mas ao mesmo tempo me traz a preocupação se isso é somente para aguardar, né, um momento, esperar retomar para o emprego CLT, que poderá demorar, ou se isso realmente está respaldado pela competência, pela capacidade, né? Porque o empreendedor ele precisa ser capaz, ele precisa adquirir capacidades empresariais. Isso vem de diversos aspectos. Ele precisa saber vender, ele precisa saber gestar a contabilidade, ele precisa saber gestar pessoas, que vai crescer no empreendimento, você tem que contratar. Então, são muitos os aspectos que envolvem o sucesso do segmento empresarial. Então, esse crescimento nesse momento de desemprego demonstra que muitos estão indo porque não têm oportunidade. Isso preocupa um pouco, porque, eventualmente, em não gestando de forma adequada, pode gerar lá na frente dívidas, problemas que vão aí atrapalhar muito mais a vida das pessoas do que ajudar.
Não tem nem dúvida. Professor Marcos Canhada, economista, professor da Unis e Fatec, aqui no Momento Econômico, onde aqui ele é o titular. Todas as semanas com a gente, conversando, analisando e a gente aprendendo com o professor. Professor, tem aqui uma outra informação. O Banco Central informou que os saques nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em 7 bilhões 719 milhões em setembro. No mês, os depósitos somaram 282 bilhões 876 milhões, enquanto os saques totalizaram 290 bilhões 596 milhões de reais. É o segundo mês seguido em que os saques superam os depósitos da poupança, após um ciclo de 4 meses em que ocorreu o contrário. Em agosto houve retirada líquida de 5 bilhões 467 milhões de reais da poupança. De abril a julho, os depósitos vinham superando os saques. O professor, eu querendo também dar uma aqui de economista hoje, aqui dando as minhas pitadas. Quando eu vi essa notícia aqui, eu falei também, vou brincar com o professor. Tá faltando dinheiro, por isso que o pessoal tá recorrendo na poupança e fazendo uma retirada aí maior do que o depósito, professor? Pois é, Oliveira, essa notícia, quando eu li, né, eu fiquei aqui fazendo uma reflexão. Em termos de tendência, você sabe que a Selic está subindo, né? Vem subindo ao longo do tempo para combater aí o problema da inflação. Quando a Selic sobe, estimula a caderneta de poupança. Então, a gente deveria estar num caminho inverso. As pessoas falam, pô, a caderneta está rendendo mais, vamos colocar mais dinheiro na caderneta e deixar o consumo. Agora, quando vem essa notícia, então, eu vou na tua linha. Quer dizer, está faltando dinheiro e as pessoas, mesmo com o estímulo de poupar, né, que está remunerando mais a caderneta de poupança nesse período, está indo na contramão aí, as pessoas estão sacando. Então, vamos acompanhar esses números por algum tempo, mas é uma questão interessante. Quer dizer, me parece exatamente isso. Está faltando dinheiro, eu tenho que sacar da poupança. Não está dando para consumir, as minhas necessidades de despesa não estão sendo atendidas, e as pessoas, então, mesmo com o estímulo, né, com a tendência de melhorar o rendimento, que é o que vem ocorrendo já há alguns meses, as pessoas estão indo na contramão e sacando. Então, isso demonstra que, eventualmente, está havendo uma necessidade de usar esse recurso no consumo. Então, é uma informação que precisamos acompanhar aí ao longo dos meses para ver como é que isso se comporta. O momento seria, com o aumento da Selic, seria de estar colocando dinheiro, né, professor? Pois é, eu estou estimulado. A poupança vinha pagando rendimentos muito baixos com a Selic mais baixa. A Selic vem subindo, então vem aumentando o rendimento da poupança. Isso, então, faz com que a pessoa fale, bom, em vez de consumir, a poupança está rendendo bem, vamos colocar dinheiro, mas está havendo um fator contrário. Então, esse estímulo de ganhar mais na poupança não está sendo suficiente em relação à necessidade de pagar as contas e de consumir. Então, estou tendo que recorrer às reservas. É isso que aponta essa notícia, né? Professor, e a poupança, vou colocar, em tempos normais, é o melhor investimento? Eu posso tratá-la como investimento ou não? Então, Oliveira, muito legal a sua pergunta. Veja, nós estávamos falando até agora aí de caderneta de poupança, né? Existe o termo poupança. Poupar é guardar dinheiro. Aonde? Pode ser na caderneta de poupança, pode ser fazendo um consórcio, pode ser aplicando na Bolsa de Valores, né? A caderneta de poupança, ela é um sistema mais conservador, né? Os rendimentos são mais baixos, mas a sociedade vê maior segurança, há um amparo, né? Hoje há um fundo garantidor que garante até um determinado valor, que, por exemplo, se o banco quebrar, você não vai perder esse dinheiro, tem um seguro que vai garantir. Quando você quer ganhar mais, poupar e ganhar mais, por exemplo, ir para mercados de maior risco, aumenta a possibilidade de ganho em relação à poupança. Porém, aumenta também a possibilidade de perdas, né? A poupança, então, ela é um mecanismo mais consolidado, mais tradicional, principalmente as pessoas
mais velhas, né, tem aí na caderneta de poupança um ponto de segurança. Vou aplicar aqui ou acolá, mas aí eu tenho medo. Então, continua a ser um amparo. Mas os rendimentos em outros mecanismos de poupança são melhores do que a tradicional caderneta de poupança. Né? Tá certo, professor Marcos Canhada. Professor, podemos fechar, então, esse momento econômico? A semana foi tranquila dentro do cenário econômico, professor? Tranquila. Temos aí algumas estabilidades no mercado de capitais. A bolsa ainda continua bastante agitada, né? Reflexo aí dos aspectos lá da China, que ainda estão respingando, as questões políticas, enfim. Então, o mercado de capitais ainda segue com oscilações, dias melhorando, dias caindo. Então, isso demonstra que as coisas não estão ainda muito acertadas, né? Mas vamos caminhando. Quer dizer, nós estamos saindo de uma guerra, né? Eu sempre faço essa analogia. A Covid foi uma guerra que abalou os países, o mundo inteiro, uma grande guerra mundial, né? Que afetou economicamente. E agora nós estamos nesse compasso de saída e ficam muitas sequelas. Uma guerra deixa muitas sequelas. Então, vamos ter que ir recolhendo aí os cacos que ficaram pelo caminho, né? Errando na retomada, políticas muitas vezes que não se encaminham como deveriam, políticas acertadas, enfim, é um momento de dificuldade, não há uma receita para essa retomada. Então, a gente espera que rapidamente o mundo, né, de uma forma geral, se organize, que ele volte a caminhar como uma engrenagem e que a economia possa oferecer aí às pessoas felicidade, né, que é o que todo mundo merece, que todo mundo está buscando aí. Não tem nem dúvida, professor. Professor, prazer imenso falar contigo. Já estamos entrando na contagem regressiva para o final do ano. Antes de entrar no ar, a gente até conversava aqui, ou seja, Verdade. 90 dias aí para o final do ano. E já temos... Já a gente vai estar comentando o Papai Noel aí, né? Papai Noel, professor, quem diria, hein? Estamos falando da segunda melhor data do segundo semestre, daqui a pouco chega a primeira data aí. É verdade. Né, que estimula o comércio. Esperamos que seja um Natal mais feliz do que tivemos aí, né, nesses períodos de distanciamento, que a gente possa voltar a abraçar, né, as pessoas, se aproximar, essa é a nossa esperança. Ó, se na semana que vem nós já não estivermos aí comentando aquelas contratações de final de ano, Sim, já começa a aparecer isso, 13º, né, que fazer, essa rotina da economia que sempre vai seguindo ano a ano. Abraço, professor. Tenho o maior prazer de toda semana conversar com o senhor aqui no Repórter RMS News. Satisfação imensa. E esse seu comentário ele pode ser visto e revisto no nosso portal rmsnews.com.br. Jornalismo para você conectado na internet. Até a próxima semana, professor. Até a próxima, Oliveira. Felicidades na caminhada a todos. Agradecidos nós, professor Marcos Canhada, aqui no Momento Econômico. Toda semana, jornalismo para você conectado na internet. Repórter RMS News para você que se liga com a gente.